Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer um mergulho numas anotações teológicas que tem um título que, nossa, já te pega de cara. O título é O Reino Começa na Sede. Um título forte, né? Muito! E a base de tudo é a jornada do povo de Israel. Aquela história que a gente conhece, saindo do Egito, atravessando o deserto. Que aqui é usada como uma grande metáfora. Exato, uma metáfora para a vida espiritual. E a nossa missão hoje é entender uma distinção que esse material faz, que para mim foi, assim, central. É a diferença enorme entre ser liberto de um problema e realmente se submeter a um novo jeito de viver, a um novo governo. É uma distinção fundamental. Totalmente. E para começar, a gente tem que ter duas cenas na cabeça. Primeiro, Êxodo 15, o povo andando 3 dias sem água no deserto, logo depois de serem livres. E a outra é Marcos 1, com Jesus dizendo: o tempo chegou, o reino de Deus está próximo, arrependam-se. E a primeira ideia já é essa, né? O confronto. Isso. A primeira ideia provocadora é: o reino não começa no conforto, começa no confronto. Deus não leva a gente direto para o trono, sabe? Primeiro vem o deserto. Exato. E essa imagem da sede é, assim, o ponto de partida perfeita para essa conversa. A sede é, no fundo, o fim da nossa autossuficiência. É aquele momento em que, sabe, a gente esgota os recursos. Sim, quando não tem mais o que fazer. E percebe uma necessidade que é impossível de resolver por conta própria. Toda a linha de raciocínio que a gente vai explorar se ampara nisso, numa frase que define tudo. O reino começa quando a autossuficiência termina. Nossa, que frase! E essa jornada tem etapas. Vamos começar então pela sede mais básica, a que todo mundo entende de primeira. A sede por alívio. A sede por alívio. As ações que a gente tem aqui citam Êxodo capítulo 2. E a descrição é muito visceral. Sim. Diz que os filhos de Israel gemiam por causa da servidão e clamaram. O foco é nesse gemido, nesse clamor. Não é um pedido elaborado. Não, é um grito de dor. E a aplicação que se faz é muito direta. Na maioria das vezes, as pessoas procuram a Deus porque querem que a dor pare. E não porque querem, de fato, ser governadas por ele. Exatamente. É a sede de sair do sofrimento. Pura e simples. O que é fascinante na análise é como Deus responde a esse primeiro grito. Segundo a perspectiva apresentada, Deus ouve esse clamor que nasce puramente do sofrimento, mesmo sabendo que o coração daquele povo ainda não está alinhado com ele. Com os propósitos dele, né? Exato. A ideia defendida é que Deus responde à dor do escravo, mesmo sabendo que ainda não governa o coração dele. Isso coloca a libertação num lugar muito interessante. Coloca. A libertação é o ponto de partida, não o destino final. Deus atende a essa primeira sede, essa necessidade urgente, sabendo que a jornada de verdade Está só começando. está só começando. E essa resposta, como você disse, não é pequena. Ela é total, é definitiva. O material nos lembra dos eventos da Páscoa. O sangue nos umbrais das portas, a promessa em Êxodo 12, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. O juízo é desviado. E logo depois aquela cena, nossa, épica, da travessia do Mar Vermelho, que termina com os israelitas vendo os egípcios mortos na praia. A perseguição acabou. Acabou! O passado ficou para trás, literalmente afogado. Exatamente. E as implicações teológicas disso são muito claras no material. O sangue resolve a questão do passado, da culpa. O mar encerra a perseguição, quebra as correntes. É a imagem daquele inimigo que assombrava e que agora não tem mais poder. Deus responde de forma completa àquela primeira sede de libertação. Só que é exatamente aqui, no auge da vitória, que a análise introduz uma virada de chave. Uma frase que muda toda a perspectiva. Qual é a frase? Mas livramento não é governo. Salvação não é formação. E essa distinção é o coração de tudo que a gente vai discutir. Livramento não é governo? Uau, essa frase é forte.
Porque a gente imagina que depois de uma vitória dessas, a festa foi gigantesca. E foi, né? O material fala sobre essa celebração. Fala, e é um ponto crucial. Logo depois da travessia, Êxodo 15 descreve Moisés e o povo cantando. O famoso Cântico de Moisés. Esse mesmo. Cantarei ao Senhor porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. A gente consegue imaginar a euforia, o alívio. A gratidão genuína por um milagre daquele tamanho. É um momento de catarse coletiva. Então, esse é o final feliz, certo? Estão livres, celebrando, cantando. O que mais poderia faltar? Parece que o problema foi resolvido. E é aí que entra a análise mais afiada dessas anotações. A perspectiva defendida é que esse cântico todo nasce da vitória, mas não necessariamente da maturidade. E se faz uma distinção muito importante. Emoção espiritual não é transformação espiritual. Nossa. Alguém pode louvar com toda a intensidade do mundo por um livramento, por uma porta que se abriu, uma cura, mas isso não significa que essa pessoa rendeu o trono da vida dela ao governo de Deus. Entendi. O louvor celebra o que Deus fez. Exato, o que Deus fez por nós. O reino exige que Deus governe em nós. Então, nem todo cântico revela governo. Às vezes, revela apenas alívio. Essa distinção é muito provocadora. Então, aquela euforia toda na praia, embora genuína, talvez não tivesse tanta profundidade espiritual. Como a gente diferencia uma coisa da outra na prática? A diferença aparece no próximo passo da jornada. É bem claro. Ok. A emoção do alívio foca no evento passado. Ufa, escapei. A transformação que o governo de Deus traz é focada no futuro e no presente. Ok, e agora, como eu vivo sob a sua direção? Faz sentido. E a prova disso é o que acontece em seguida. A música acaba, a festa termina. E a vida real começa. E a vida real, nesse caso, é o deserto. Exatamente. Depois da celebração na praia, a história não termina ali. É como se, depois do ponto mais alto, viesse o teste de verdade. O que acontece quando eles têm que, de fato, começar a jornada? A narrativa de Êxodo 15 dá uma virada de 180 graus. Sim. É impressionante. Sim. O versículo 22 diz: caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. 3 dias. 3 dias. A euforia da libertação dá lugar a uma crise de sobrevivência. O cenário muda da praia da vitória para a areia da necessidade. E o propósito disso, como as anotações argumentam, não é punição, é revelação. É isso, né? É revelação. A citação-chave é de Deuteronômio 8. Revelação. Como assim? Bom, Deuteronômio 8 explica que Deus guiou Israel no deserto por 40 anos para te humilhar e te provar para saber o que estava no teu coração. E aqui a conexão senta é muito interessante. No Egito, o problema era externo, o faraó. Eles sabiam que eram escravos. Ok. No deserto, o problema se torna interno, a dependência deles. O deserto serve para humilhar no sentido de remover o orgulho, a autoconfiança e para provar, ou seja, revelar o que está lá dentro. Entendi. Ele mata a ilusão da autonomia. Exatamente essa expressão usada. A questão não é só a falta de água. O problema é a percepção aterrorizante de que eles não sabem viver sem ela. E é interessante ver como essa imagem da sede aparece em todo lugar na Bíblia, não é? Em todo lugar. Não é só sobre a falta de água, literal. Quando Davi, no Salmo 42, diz: "A minha alma tem sede de ti", ele está no meio de uma crise, usando a linguagem mais visceral que ele conhece para descrever uma necessidade profunda de Deus. Exatamente. As anotações trazem essa universalidade à tona. A gente tem Agar e Ismael no deserto quando a água do cantil acaba e ela se desespera. Sim. Tem os salmos de Davi, como o 42 e o 63, onde a sede é a metáfora para o anseio da alma por Deus numa terra seca e cansada. Verdade. E tem as promessas em Isaías como convite: ó vós, todos os que têm de sede, vinde às águas. O que esses exemplos todos mostram, então? Que o perigo não é ter sede. Ter sede é humano. O verdadeiro perigo é procurar a fonte errada para saciá-la. A fonte errada. O que seria isso? A melhor imagem para isso vem do profeta Jeremias, no capítulo 2. Ali, Deus acusa o povo de cometer 2 males.
O primeiro foi abandoná-lo, a ele que é o manancial de águas vivas, Ok. e o segundo foi cavar para si mesmo cisternas rotas que não retêm as águas. Nossa, essa imagem é muito forte. Cisternas rotas. É a metáfora perfeita para o que fazemos. A cisterna rota pode ser o trabalho, a busca por aprovação nas redes sociais, o relacionamento que a gente acha que vai resolver tudo. Coisas que a gente cava com o nosso próprio esforço. Isso, mas que nunca matam a sede de verdade. Elas sempre vazam. A sede, portanto, não é o problema. Ela é um diagnóstico que revela onde estamos tentando beber. Isso muda tudo. E como essa ideia de fonte se conecta com a promessa da nova aliança? Com Jesus. Porque a promessa parece mudar de figura. Muda completamente. As anotações nos levam para João capítulo 7, quando Jesus se levanta no meio de uma festa e declara em voz alta: "Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva." É uma promessa incrível. E o próprio João explica que ele estava falando do Espírito Santo. A fonte não é mais externa, como um poço no deserto. A fonte agora é interna. Interna. Certo. Rios de água viva fluindo de dentro. Isso parece resolver o problema da sede de uma vez por todas, não? Parece. Mas é aqui que a análise apresenta sua nuance teológica mais crucial. E qual seria? A chegada do Espírito Santo não elimina a sede, ela muda a fonte. Ter o Espírito habitando em nós, no entanto, não é a mesma coisa que viver sob o governo dele. Ah, entendi. A fonte está dentro, mas o trono do nosso coração ainda precisa ser entregue voluntariamente, todos os dias. E aqui chegamos à dicotomia final e mais poderosa do material. O Espírito habita, o reino governa. O Espírito habita, o reino governa. É perfeitamente possível ter um e resistir ao outro. Deixa eu ver se entendi. É como, sei lá, ter um personal trainer morando na sua casa. Gosto da analogia. No sofá, eu não vou ver resultado nenhum. O reino não governa. É essa a ideia. É uma ótima analogia. A presença dele não garante o resultado. Exige a nossa cooperação, a nossa submissão ao plano. E por isso que tem gente que vive uma vida espiritual frustrada, mesmo tendo espírito. Exatamente. A fonte está jorrando lá dentro, mas a pessoa continua tentando cavar suas próprias cisternas rotas lá fora. Então, como tudo isso se amarra no final? Qual é o desfecho dessa jornada que começa com sede? A conclusão da análise é muito bonita, na verdade. Primeiro, ela nos leva para a imagem mais impactante de todas: Jesus na cruz. Em João 19, uma de suas últimas palavras é: "Tenho sede." Nossa. O Filho de Deus, a própria fonte da água viva, experimenta a sede humana no seu nível mais absoluto. Ele se conecta com a nossa fraqueza mais fundamental. Que paradoxo. E, em segundo lugar, a análise aponta para o futuro, para a promessa de Apocalipse 7, onde lemos que na glória nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Um fim definitivo para a sede. Exato, porque o Cordeiro os guiará às fontes das águas da vida. A jornada se completa. Como o texto resume, Jesus teve sede para que um dia nossa sede tivesse fim. Aqui, aprendemos a viver com a sede rendida. Lá, viveremos plenamente saciados. É impressionante pensar nesse arco completo. Começa com um grito por socorro, por alívio imediato, e termina com um convite para uma paz que vem de render o controle. É uma mudança de perspectiva gigantesca. Gigantesca. Mas e na prática? Quais as consequências de ter o espírito, mas não viver sob o governo do reino? O material termina exatamente com isso, descrevendo as consequências práticas. Usa como base Romanos 14, que diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, não é sobre regras externas. É sobre uma realidade interna. E aí vem a descrição do paradoxo, da pessoa que tem o Espírito, mas resiste ao governo dele. É uma descrição muito direta. Como é essa descrição? Vive salva, mas inquieta. Em fé, mas pouco descanso. Crê em Deus, mas insiste em manter o controle da própria vida. Entendi. Ora pedindo direção, mas no fim continua decidindo tudo por conta própria. É alguém que caminha com Deus, mas não desfruta da plenitude do reino, que é essa justiça, paz e alegria. E a conclusão do material é qual? A conclusão é uma frase impactante. Não é ausência de Deus, é resistência ao governo. Resistência ao governo. Isso resume tudo. Que jornada!
Começamos com uma sede física desesperada por alívio da dor. Passamos pelo deserto, que a gente entendeu agora não como um castigo, mas como uma sala de aula para revelar nossa total dependência. Exato. E chegamos a esse convite final. Não basta ter a fonte da água viva dentro de nós, o desafio é viver submisso ao governo do reino, que é o único lugar onde se encontra essa paz e justiça que tanto buscamos. Exatamente. E aquela imagem de Jeremias sobre as cisternas rotas fica ecoando, né? Fica muito. Acho que ela levanta uma questão importante para se pensar que vai além do nosso bate-papo aqui. No nosso dia a dia, com as nossas preocupações, quais são as cisternas rotas que a gente continua cavando? Onde é que a gente busca saciar a nossa sede de propósito, de segurança ou de paz, fora da fonte que o material descreve como o manancial de águas vivas?